Já vamos falar então sobre a retinopatia diabética? Como é uma doença que pode causar a perda da visão, vale a pena a gente entender melhor. A retinopatia é das complicações mais comuns e está presente tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, especialmente em pacientes com longo tempo de doença e mau controle glicêmico, tá? A produção preparou um VT sobre esse assunto, a gente vai conferir agora e já eu recebo o especialista. O diabetes está associado a diversas complicações, como a disfunção e falência dos rins, do sistema nervoso, do coração e dos vasos sanguíneos. O olho é um dos principais órgãos lesados pelo diabetes e entre as complicações oculares, a retinopatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, sendo a principal causa de cegueira em adultos de 20 a 74 anos de idade. Vale destacar que a retinopatia diabética está se tornando cada dia mais comum em diabéticos de todas as faixas etárias. Vamos saber mais sobre o assunto? Mas com toda certeza, você viu que impressionante? A gente às vezes fica achando que as coisas só podem acontecer lá na frente, né? Mas todo mundo tem que ficar bem atento. E é por isso que convidamos o oftalmologista Dr. Davi Shenwu, que já está aqui e vai nos ajudar. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bom te receber. Feliz Ano Novo. E vamos lá, Davi Shenwu. De onde vem esse nome? Eu tenho uma origem taiwanesa. Olha! E o Shen é da minha mãe, é o sobrenome da minha mãe, e o Wu é o sobrenome do meu pai. Ah, pai e mãe são taiwaneses. Taiwaneses, da ilha de Taiwan. E eles moram na ilha de Taiwan até hoje? Não, eles migraram para o Brasil na década de 70. Então você já nasceu aqui? Eu já nasci aqui. Eles se conheceram no Brasil. Olha que interessante. Que mundo pequeno, né? Gente, eles saíram do Taiwan e foram se conhecer aqui no Brasil? No Brasil, exatamente. Que demais. É uma história muito bonita, inclusive. É mesmo? Minha mãe é enfermeira, ela trabalhava na Beneficência Portuguesa e meu pai é engenheiro. E meu pai teve uma úlcera uma vez e ficou internado. E adivinha quem que veio ajudar a falar, a traduzir um pouquinho? A sua mãe, a enfermeira taiwanesa. É, exatamente. É incrível, né? Como Deus faz as coisas. Saíram de lá, mas se encontraram aqui. E aí tem um filho maravilhoso, oftalmologista excelente, vai nos ajudar agora. Retinopatia diabética. Tá ficando cada vez mais comum, é isso? Está ficando mais comum. A gente tem uma prevalência, ou seja, muitas pessoas estão com diabetes. No Brasil, nós temos quase 18 milhões de pacientes diabéticos, sendo que muitos deles não são controlados. Né? E a gente teve um agravante que foi a pandemia. Infelizmente, com a pandemia, a gente teve um aumento de 16% de diabéticos no Brasil. Talvez pelo sedentarismo, pela obesidade, pela falta de exercício, pelos hábitos alimentares não corretos. E uma coisa que eu posso ressaltar é que a gente observa que pacientes cada vez mais jovens sendo diagnosticados com diabetes. Antigamente, a gente lembra que os nossos avós, aos 70, 60 anos, descobriram diabetes. Hoje, a gente vê pacientes com 30, 40 anos, mais obesos e já diagnosticando diabetes. Isso é uma complicação tremenda para a oftalmologia, porque quanto mais cedo você tem a diabetes, mais lesões você pode ter no fundo do olho. Era isso que eu ia te perguntar. Então, ela é progressiva? Sim, a doença ela é causada pelo aumento da glicemia e tem um aumento dos fatores inflamatórios e tem um dano constante nos vasos do olho e causando uma inflamação. Então, a gente tem uma doença que o tempo fala contra a doença. Quanto mais tempo de doença, mais lesões você vai tendo. A gente sabe que por estudos que a diabetes ela começa em pacientes controlados quando elas dão os primeiros sintomas de 10 a 15 anos. Ou seja, nos primeiros anos a gente não tem nada, né? É uma doença silenciosa e a gente consegue detectar apenas com exames oftalmológicos de rotina. Agora, quais são os sintomas? A pessoa sente alguma coisa ou não? Quando ela vai ver, ela já está cega. Vamos lá. As fases iniciais, a pessoa não sente nada,
tá? A retinopatia, ela não causa uma lesão que começa a perder uma visão. A gente tem alguns casos que a visão fica embaçada pelo aumento da glicemia e aumentos substanciais, de 200, 400. Isso não acontece por causa da retina, mas acontece porque a gente tem uma lente dentro do olho que chama cristalino. E o cristalino, ele muda o grau do óculos de acordo com a glicemia. Ele fica um pouco mais engurgitado, mais edemaciado. Então, a pessoa, ela pode, nos primeiros sintomas, quando ela está com a diabetes bagunçada, descompensada, ela pode sentir uma visão mais embaçada. Mas as fases mais avançadas da retinopatia diabética, ela pode ver pontos pretos e ela pode ver também borramento da visão central. Diminui a visão de cores, a visão de leitura e, principalmente, eu quis mostrar aqui, a gente vê esses pontos de hemorragia, né? E isso, na verdade, eles não causam baixa de visão. Quando você tem eventos mais graves, como o descolamento de retina associado, aí a visão cai abruptamente, ou sangramentos mais intensos, aí a visão cai muito, a gente já está numa fase muito avançada da doença. Esses pontos de hemorragia, eles vão ficar visíveis? Então, vai aparecer na conjuntiva, por exemplo, aquele vermelhão ou não? Esses pontos, eles acontecem nos vasos da retina. Então, essa é uma foto do segmento posterior, ou seja, a parte de trás do globo ocular. Não é possível examiná-lo sem fazer um exame de midríase, que é a dilatação, e um oftalmologista especializado pode fazer de uma forma adequada esse acompanhamento. Além de controle do diabetes, o que mais as pessoas podem fazer para evitar essa doença? Acho que a principal tratamento que a gente tem é o quê? A gente tem tratamentos que podem fazer a fotocoagulação a laser, que é uma queimadura que a gente faz na retina e diminui os processos inflamatórios e evita, principalmente, uma forma muito grave da retinopatia diabética, que nós chamamos de retinopatia diabética proliferativa. É um nome técnico, mas é uma forma mais complicada da doença. E a gente vai fazendo laser. Hoje a gente já faz muito uso de injeções intraoculares. Então é muito comum a pessoa falar, olha, eu fui no médico, ele indicou fazer uma injeção de várias medicações que conseguem controlar um pouquinho a retinopatia. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que ele vai diminuir os danos, né? É muito difícil uma recuperação completa, muitas vezes, quando a visão já está muito danificada, em casos de pacientes que já têm muitos anos de diabetes não controlado. Eu estou vendo aqui que tem o tratamento cirúrgico também. Aliás, vamos colocar esse quadro aí na tela, ótimo. Então, fotocoagulação a laser, injeções intravítreas e o cirúrgico. Como é que seria essa cirurgia? Uma cirurgia de vitrectomia, é uma cirurgia que a gente acessa a parte posterior através de pequenos trocáteres, que são parecidos àqueles trocáteres que nós fazemos na barriga, né, em videocirurgia, só que eles são de tamanho muito menores. E através desses pequenos acessos, nós removemos as trações. Ou seja, quando a gente tem retinopatia que está puxando a retina, a gente remove essas trações, tiramos a hemorragia e aplicamos muitas vezes o laser que é necessário ou alguma medicação. Mas geralmente, nesse caso, se a pessoa já tiver chegado à cegueira, pode ser feita essa cirurgia? Ela melhora um pouco ou não? Ela melhora, mas a gente tem que avaliar o estado da retina. Porque se a retina, que é um órgão muito delicado, sensível, ele faz parte do sistema nervoso central. Então, se ele tem um dano muito importante, infelizmente, os neurônios eles não têm uma regeneração completa e adequada. Então, a área que está lesada, e se for uma área nobre, infelizmente a visão não retorna. Agora, se a gente conseguir aliviar a tração e ainda tiver a retina viável, com bom aspecto, a visão retorna. Então, é uma cirurgia complicada que a gente já acaba reservando para os casos mais graves. E o ideal dessa doença é evitar justamente que a doença chegue nesses estágios finais. Aí aqui eu vejo, né, dieta saudável, exercício físico, é o que eu falo, todo médico fala sobre dieta saudável, exercício físico, desencorajar o tabagismo, gente, cigarro mata, tem que tirar isso da vida de todo mundo. Níveis séricos de colesterol e triglicéridos, a gente tem que estar com tudo equilibradinho, bonitinho. Controle metabólico, o que é um controle metabólico, doutor? É justamente o controle da glicemia. Então, a gente sabe que o controle da glicemia é diretamente proporcional à progressão da doença. Quem não controla bem
vai ter uma doença mais grave. Isso, lógico, que depende de vários fatores. Depende do fator genético, depende desses outros fatores de cima, né? Mas uma coisa que é muito interessante, que a gente tem que sempre passar para o público que nos assiste, é o quê? Que o controle nas primeiras fases da doença, no diagnóstico, ele é muito importante. Por quê? Quem não controla no começo, geralmente tem uma doença mais agressiva no final. Você fez o diagnóstico e você ficou os 10 primeiros anos que muitos ficam negando, falam, eu não tenho diabetes, eu posso bagunçar mais um pouquinho, descontrolar um pouquinho, que depois, quando eu ficar mais velho, eu vou me controlar. Essa é uma falácia, é um erro que a gente acomete porque a gente é jovem nessas fases. Então, é muito importante no diagnóstico você já falar que eu vou controlar essa doença. Muito bem. Já aconteceu do senhor, por exemplo, diagnosticar um paciente com retinopatia e aí falar, talvez você tenha diabetes? O contrário? Já. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito isso. Eu trabalho num serviço público e muitas vezes no exame oftalmológico fala, meu senhor, você tem diabetes, provavelmente, ou você tem pressão alta. A pessoa fala, não, não tenho. Vamos fazer um teste. Eu meço a glicemia e eu faço o diagnóstico do diabetes. O ideal seria que as pessoas tivessem uma rotina anual de exames, passar no clínico geral e fazer exames para diagnóstico do diabetes. E passar no oftalmologista, porque eu não sei se é uma sensação só minha, mas conversando com amigos, eu vejo que tem gente que nunca foi. Talvez tenha ido uma única vez na época da escola para saber se precisava usar óculos ou não, depois nunca mais foi ver, nunca mais visitou. Tem gente que comprou óculos para presbiopia, né, no camelô e aí melhorou, consegue ler e não passa no oftalmo. A gente deveria passar no oftalmo de quanto em quanto tempo? A gente, acho que um ponto de ressaltar é o seguinte, crianças, elas precisam ser passadas na oftalmologia com uma frequência maior. Então, a gente sabe que tem muitos problemas de vista que podem ser corrigidos na infância. O primeiro exame oftalmológico ocorre com 6 meses de vida, primeiro ano e depois de uma forma anual. Depois que a gente chega na fase adulta, a gente também recomenda passar no oftalmologista anualmente. Mesmo que você não tenha nada, você tem uma saúde perfeita, uma visão perfeita, mas é interessante passar no oftalmologista. Entretanto, depois dos 40 anos, essa anuidade ela é muito importante, porque depois dos 40 a gente tem aparecimento de doenças como glaucoma, catarata, a própria presbiopia e a retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva. São doenças que vão afetando o olho, que às vezes precisam fazer o diagnóstico tanto mais cedo e o tratamento também mais precoce. Muito bem. A gente tem depois, eu vou pedir para a gente fazer um intervalinho para falar sobre essas pomadas que causaram cegueira. Mas antes eu vou colocar as perguntas na tela. Se não tiverem todas as perguntas prontas, podemos colocar a página do nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, tá? Vamos começar as perguntas aqui para a gente depois falar um pouquinho sobre as pomadas. Pode soltar então a primeira pergunta, produção? É da Eugênia e ela diz, fiz uma fotocoagulação a laser, hoje faz 3 dias e ainda ficam uns flechões no lugar onde eu fiz isso. É normal? Sim, Eugênia, obrigado pela pergunta. É normal. Talvez a palavra são flashes, porque quando a gente faz a fotocoagulação, existem 2 fatores que influenciam. Primeiro é que a gente utiliza um laser e uma luz muito forte e às vezes a gente fica com ofuscamento e uma visão um pouco prejudicada. Isso dura, em geral, de 2 a 3 dias. Depois, a gente pode ter trações na região da retina. Eu não sei se o seu caso de fotocoagulação foi por diabetes ou foi por descolamento de retina, mas descolamento de retina é muito comum a pessoa ainda ter flashes luminosos, que são sinais importantes. O ideal seria talvez você voltar para o seu oftalmologista que fez a cirurgia e relatar isso para ele, que talvez ele vai desejar examiná-la num período mais breve. Para eu ler novamente, quem está ligando a televisão agora, atenção, estamos falando sobre retinopatia diabética, assunto muito sério. E aí o Ricardo perguntou, uma pessoa que tem retinopatia diabética e catarata, pode fazer cirurgia para retirar a catarata? Pergunta é essa. Sim, obrigado, Ricardo, pela pergunta. É uma dúvida muito frequente, porque geralmente aparecem essas 2 doenças na mesma fase de vida. E a pergunta é que se pode fazer a catarata,
Entretanto, a retinopatia diabética ela precisa estar controlada, porque a retinopatia diabética não controlada, depois da cirurgia de catarata, ela tende a evoluir mais rápido por causa da liberação de processos inflamatórios que são normais de cirurgia. Então, muitos pacientes vão ter uma retinopatia moderada e após fazer a cirurgia de catarata, sendo que ele nunca fez tratamento da retina, ela tem uma piora muito importante da retinopatia. Isso acaba prejudicando o resultado visual da cirurgia de catarata. Então, o seu médico, oftalmologista, cirurgião de catarata, provavelmente vai recomendar que você faça uma avaliação com o especialista de retina, veja se tem alguma necessidade de fazer algum tratamento, seja ele um laser, uma injeção ou uma cirurgia de retina mais complicada e, posteriormente, faça a sua cirurgia de catarata. Ele não perguntou, mas também muitas pessoas fazem a cirurgia de catarata combinada com a cirurgia de retina. É uma possibilidade que pode ser feita. Ah, pode fazer as duas juntas. Pode fazer as duas no mesmo ato cirúrgico. Próxima pergunta. Obrigada, Ricardo, e boa sorte para sua irmã. Vamos lá. Carolina Cosi, quanto tempo após a fotocoagulação a laser para o caso de ruptura? Volto a enxergar normal? Fiz há uma semana e continuo com a mesma visão embaçada, moscas volantes e vejo gel vítreo. Tá. Obrigado, Carolina. A questão da doença que ela está relatando não é uma retinopatia diabética, mas é um caso de descolamento de retina. O descolamento de retina, muitas vezes, deve ser tratada com a fotocoagulação a laser. E nesse caso de ruptura, muitas vezes a gente tem uma turvação no vítreo e eventualmente até sangramentos na região do vítreo. E se for um sangramento, essa imagem de sangramento ela demora de 2 a 3 meses para ser absorvido. As moscas volantes que você está comentando e muitas vezes flashes luminosos, eles também demoram para desaparecer. Então, se você fez há uma semana atrás, é absolutamente normal você ainda ter um pouco de visão embaçada, mosca volante e ainda ver o gel vítreo. Ok. A Farregina 79, ela tinha perguntado, até falei no começo do programa, como é a visão de quem tem retinopatia diabética, o que causa e se tem como reverter, o que fazer para melhorar. Tá. A gente meio que já falou, mas vamos dar uma resumida aí para quem está ligando a TV agora. Tá. A retinopatia diabética, ela tem as lesões de uma forma em formas mais avançadas. Então, por exemplo, na fase inicial da retinopatia diabética, você quase não tem sintomas. Entretanto, quando você já tem uma fase mais avançada, é muito comum observar o escotoma central, ou seja, um embaçamento da região central. Vai atrapalhar muito a leitura, a visão de cores e o foco da imagem, a definição da imagem. Esses são os principais sintomas. Em casos muito avançados, que a gente tem um descolamento de retina tracional, a gente já tem a perda da visão de forma mais global, ou seja, a parte central e a periferia. Ok. A pergunta da Simone Solfesta é: quem é usuário de lente de contato pode ter retinopatia? Uma coisa não influi na outra. Os usuários de lente de contato têm seus cuidados e, para quem que tem diabetes, tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação ao olho seco, mas tem que lembrar que a doença diabetes é uma doença que abaixa a imunidade da pessoa, abaixa as defesas, principalmente quando a diabetes não está controlada. E aí, os cuidados da lente de contato talvez tenham que ser redobrados. Nunca dormir com a lente de contato, nunca deixar de fazer a higienização com os produtos adequados, porque você tem que pensar que suas defesas estão um pouco diminuídas por causa do diabetes. Aliás, eu estava lendo uma reportagem ontem ainda, falando que casos de ceratocone, de outras doenças, aumentaram também, doenças oftalmológicas aumentaram. Eu tenho observado realmente alguns casos de ceratocone, e a sorte do ceratocone é que hoje a gente tem um tratamento mais precoce. Então, pacientes que têm menos de 18 anos, a gente tem tratamentos que conseguem diminuir a progressão do ceratocone, as lentes de contato esclerais estão mais eficientes e, principalmente, poucos casos, graças a Deus, poucos casos vão para transplante de córnea, que é o tratamento mais radical para o ceratocone. E ceratocone só acontece em quem usa lente de contato? Não, o ceratocone ele acontece com uma incidência maior em pessoas que são alérgicas, então ele tem um hábito de coçar muito o olho. A lente de contato, ela é, na verdade, um tratamento para o ceratocone.
Uma vez que o óculos não te traz uma correção adequada, a lente de contato consegue melhorar a sua visão. Perfeito. Agora vamos falar do assunto que tem muita gente esperando para saber, né? Tem muita gente que já sabe tudo desse assunto. As mulheres que trabalham fazendo tranças provavelmente já estão bem atentas, mas é importante a gente sempre trazer alguns assuntos assim à tona, até porque a gente está no verão e a oferta de tranças continua grande no litoral. Quem vai para fora, então, tem as mulheres que passam fazendo as tranças. E é interessante a gente entender qual é o risco e se toda pomada para fazer trança pode causar esse tipo de problema. Vamos lá, doutor. Então, acho que a primeira coisa a gente explicar para o público o que aconteceu. Aconteceu, acho que na cidade do Rio de Janeiro, em que 130 a 150 pessoas tiveram queimaduras oculares por causa de produtos relacionados à modelagem de cabelo. Tá? A gente não tem exatamente a especificação desses casos, o que causou, qual foi o produto exatamente. De uma forma geral, esses produtos eles têm muitos ácidos. E quando a gente sabe que produtos que são ou ácidos ou alcalinos, eles têm variações diferentes do pH neutro, eles podem causar queimaduras oculares, principalmente numa região que chama de córnea. Tá? Então, as queimaduras na córnea elas são muito graves e elas precisam de tratamento. Parece que o ocorrido nesses casos foram que as pessoas fizeram tratamentos capilares e aí foram para a piscina ou tomaram chuva e quando escorreu o líquido, que é o produto associado à água, talvez, e quando ele atingiu o olho, causou essa queimadura. Como toda queimadura, a gente tem que tomar medidas muito rápidas. Então, a primeira coisa que a gente orienta como oftalmologista é que, a partir do momento que você sente um ardor, olhos vermelhos, a visão baixa e dor, e você percebeu que alguma coisa entrou no seu olho, você tem que lavar. Então, se você não tem nada para lavar, você vai debaixo de uma torneira, abre a torneira e deixa a água escorrer lavando o olho. Se você tem soro fisiológico, você pode usar o soro fisiológico. Se você não tem soro fisiológico, você pode usar água mineral. Mas nesse momento, o tempo é seu aliado. Você tem que fazer isso rapidamente. Sentiu esses sintomas? Faça isso. E lave por 30 minutos. Não é uma lavagem rápida, lave bastante, abundantemente. Bom, quem é assíduo frequente na internet viu os casos, né? São terríveis, mas desculpa te cortar, achei que você tinha terminado. Depois disso, você precisa avaliar a extensão da queimadura. E essa queimadura ocular, ela tem que ser avaliada por um oftalmologista, um especialista. Então, ela é muito importante, depois de acontecer isso, você procurar um hospital oftalmológico. Também não é para você marcar consulta daqui a um mês, uma semana. Você precisa ir logo depois que você lavou, você precisa procurar um pronto-socorro com oftalmologista, precisa ser avaliado e ele vai medir o grau da queimadura. E a partir do grau de queimadura ocular, você vai fazendo medidas para cicatrizar a sua córnea, para que não fique uma lesão que baixe a visão. Perfeito. A gente estava tentando contato com uma influenciadora que teve esse problema, mas, como disse o doutor, foram várias pessoas com esse problema. Eu não sei se a produção tem algumas fotos para mostrar, mas as pessoas tiveram, inclusive, que usar tampão nos olhos. Eu imagino o desconforto e o desespero, né? Agora, a boa notícia é que é uma cegueira temporária, mas depois que a pessoa volta a enxergar, ela tem alguma consequência? Como eu comentei, o grande ponto é o grau da queimadura, como qualquer queimadura no corpo, né? Então, se a gente tem uma queimadura um grau mais avançado, a gente sabe que pode ficar sequelas. A gente tem uma queimadura mais superficial, as sequelas são menores e a visão ela é menos prejudicada. Por isso que a partir do momento que você tem a contato da substância que é ácida ou alcalina, é importante a remoção dessa substância, porque o contato prolongado leva a queimaduras mais avançadas. E sim, queimaduras mais avançadas, infelizmente, podem levar a um dano irreversível à córnea, que provavelmente precisa de uma cirurgia, como transplante de córnea, para a sua restaurar a visão. Lembrar que a gente tem dois produtos que queimam muito os olhos. A gente tem os ácidos e as bases, os alcalinos. E apesar da gente achar que o ácido é pior, mas na verdade para o olho, a base, o alcalino é pior. Então a gente sabe que produtos de limpeza que tem muito base alcalina,
eles causam mais lesões nos olhos. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso até que com todos os produtos, né? Porque às vezes a gente passa alguma coisa no cabelo e tá andando e cai uma chuva, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Na verdade, o que aconteceu, esse produto, pelo que foi noticiado, foi de uma determinada empresa, ela não estava regularizada para fabricar o produto, então as principais ocorrências estão ligadas a essa empresa, e aí esse produto, obviamente, foi tirado de circulação. Mas eu penso que não só para esse produto, para essa empresa, eu acho que a atenção precisa ser grande, porque pode acontecer. E aí eu tô até pensando mais, nós mulheres, isso é uma coisa que talvez você não saiba, a gente tem mania de passar lá uns protetores do cabelo, hidratante, condicionador. Eu conheço gente que mistura um monte de condicionador, faz um condicionador de restinhos para levar para a praia e passar no cabelo. Mas às vezes eu me lembro do rótulo desses shampoos, que tem ácido, que tem base alcalina, a gente precisa ficar atento em relação a isso. Exatamente. Eu acho que, de forma geral, a gente tem que ficar atento porque o olho é um órgão muito nobre e muito delicado. Então, a gente precisa proteger ele. E, às vezes, simplesmente, alguns produtos, o fato de você abrir e o vapor que ele sai ou que ele espirra, muitas vezes podem causar queimaduras oculares. Então, a gente tem até recomendações, não os produtos de limpeza, mas você vai pegar um produto que é um pouquinho mais alcalino, quando você abrir, cuidar para não espirrar nos seus olhos. E às vezes a gente tem que usar até proteções, como óculos de proteção, que se espirrar não vai direto no seu olho. Mas o principal, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que o produto ele tem que ser próprio para a pele, próprio para a região ocular. Isso a gente pode procurar na bula. Ele é próprio para a região dos olhos? Se ele é próprio, ele tem que ser um pH próximo ao neutro, tá? A gente também tem que lembrar que a mistura de produtos pode mudar a sua composição. Como você falou, se eu peguei um restinho de um restinho de outro, às vezes juntando os dois a gente ganha um terceiro produto com uma composição diferente. E uma última coisa a se lembrar é o prazo de validade, né? Porque a partir do momento que a gente passa o prazo de validade, a substância ela pode se transformar. Então algumas coisas são importantes. Existe o prazo de validade para a abertura dos produtos cosméticos e existe um prazo de validade que a partir do momento que você abre, ele pode durar tantos meses, né? Então, quando vocês olham os produtos cosméticos, muitas vezes você pode observar 3M, 3 meses. Abriu, 3 meses tem que jogar fora. 6M, 6 meses. 12M, e assim é importante. Isso são muito comuns, é muito comum observar isso em casos de alergia ocular. Pacientes que usam um determinado produto e falam, mas eu sempre usei esse produto. E quando você vai ver, o produto está vencido. Né? E aí ele tem uma alergia ocular ou uma irritação ocular. Exato. Ontem eu ainda falei para vocês sobre as maquiagens, né? É muito sério, tá chegando, não só no Brasil, mas em tudo quanto é lugar do mundo, uma quantidade gigante de maquiagem falsificada. E eu assisti a um documentário mostrando esses laboratórios, gente, sem nenhuma higiene. E nessas maquiagens falsificadas são encontrados coisas tão absurdas, sabe? Assim, tipo fezes de rato. Até urina de cavalo. Então, você imagina o que não pode acontecer se você passa um rímel falsificado, um lápis de olho, uma sombra, né? Até mesmo um produto de cabelo que pode escorrer. Então, toda atenção. E vamos tentar comprar sempre as coisas em lugares de extrema confiança. E se for de alguma marca, direto na loja da marca. Assim a gente fica um pouco mais tranquilo. Exato. Tá certo, doutor? E uma observação que acho que vale muito para as meninas que estão descobrindo a maquiagem. É muito comum nas meninas compartilhar maquiagens, né? Ó, eu usei esse rímel, o que você acha? E isso não pode. Eu brinco que nisso é muito comum aumentar a chance de ter uma conjuntivite. Então, o produto de maquiagem é seu. Não pode prestar para outra pessoa. É igual escova de dente. Exatamente. Davi Shen-Wu, doutor Davi é oftalmologista, ele tá no Instagram como Davi Wu Oftalmo, Davi Wu Oftalmo. Se você quiser marcar para bater um papo, marca uma consulta, vai conhecer pessoalmente, é o 11 3284 0003. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Foi uma alegria te receber e aprendemos bastante. Ótimo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Um ótimo ano, viu?